Boa noite. Boa noite. Hoje, como a gente falou no final da aula passada, a gente falou que a gente ia ver a relação do homem com a comida. Então, o homem, é o que eu terminei a aula passada, a gente viu o seguinte: o homem ele foi feito para comer, né? Ele vive para comer ou ele come para viver? Essa é a pergunta inicial. Depois a gente vai entrar em outros assuntos, a relação do homem com a comida e também porque esse assunto da comida no mundo. E depois a gente vai entrar na ideia se pode comer carne, não pode comer carne, deveria parar de comer, sobre questões de vegetarianismo, algumas opiniões, tá bom? Essa é a programação do shiur, isso. Em primeiro lugar, vocês acham o quê? Que come para viver ou vive para comer? Atualmente estou vendo para comer, mas eu sei que não é certo não. Então, come para viver. Para viver. Eu atualmente estou comendo para não morrer, porque eu não faço nada. Não, acho Então a gente vai ver aqui, logo em Bereshit, assim que o ser humano ele é criado, já aparece, o Deus já fala a relação do homem com a comida. 6 dias de criação, Deus cria o homem, né? Depois fala do Shabat, e no primeiro parak no final, quando cria o homem, que ele fala a Deus, vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança, e cria o homem. Aí quando cria o homem, fala assim, e abençoou Deus o homem, Betzalmó, a sua imagem, Betzal Elohim Baraotó, a imagem de Deus criou o homem, Zaharu Nekevá Baraotá, macho e fêmea criou eles. Ou seja, o homem aqui não é o homem masculino, né, como diz homem, o Adam não significa homem masculino. Zaharu Nekevá Baraotá, homem e mulher juntos, tá? Depois, no segundo capítulo, a gente vai ver que vai ter uma diferença entre homem e mulher. Vai separar esse Adam e virar duas, vamos dizer, personalidades diferentes. Mas até então, é o conceito do ser humano. O ser humano foi criado, mas não é o assunto de hoje. Pode ser de algum outro dia. E fala assim, vai varer otam Elohim. E Deus abençoa eles. Então é a primeira vez que o Deus, o Criador, sabe, que a gente não consegue entender, fala com o ser humano. Então a primeira conversa de Deus com a humanidade, vamos dizer assim. Porque antes ele criou os animais. A gente vê que Deus não conversou com os animais. Mas o ser humano, Deus conversou. Porque o ser humano tem um intelecto e os animais, como eles agem, eles não pensam no que eles fazem. Eles fazem, é a natureza do animal, é o instinto animal. Ele vive. O ser humano é o único que fica na dúvida, mas o que eu tenho que fazer da minha vida? Por que existo? Por que estou aqui? Os animais não pensam isso, né? Ninguém vai chegar, vai ter o cachorro em casa, e o cachorro ele está muito reflexivo hoje, ele deve estar pensando, por que Deus me criou? Não tem esse tipo de pensamento, mas o ser humano, que tem uma consciência, ele é o único que reflete sobre isso só. Então Deus, ele precisou chegar para o homem e falar, é para isso. Dá o caminho para o homem. Eu sei que você vai pensar muito, então deixa eu te dizer. Então ele abençoou o homem. Vaiomer Lahem, falou para eles, né? Ou seja, o homem e a mulher, Elohim. Prurvu, vocês têm que se multiplicar e se aumentar, né, em quantidade. O Melu etaretz, e preenche a terra. Isso no final do shiur é importante. Que a primeira coisa que Deus fala é o seguinte, preencham a terra. Isso é para o que vushua e conquiste, ou seja, se espalha pela terra. E não vou dar spoiler. Urdu bidgat hayam o beof hashamayim. E você vai, como se fosse subjugar os peixes do mar e as aves do céu, bechol hayat aromes etaretz, todos os animais que andam sobre a terra. Ou seja, está dizendo o seguinte, ser humano, você que tem intelecto, o mundo depende de você. Tá? Agora é importante. Vaiomer Elohim. Então o primeiro passo começa vai varer. É uma brachá que ele deu, de prurvu, de multiplicar. Agora Vaiomer Elohim é o primeiro dito de Deus com o ser humano. A primeira coisa que Deus fala. Não dá para entender o que é a fala de Deus. Aqui a gente vê também que o homem, então, ele era profeta, que ele ouvia Deus, né? Ele conversava com Deus, o ser humano. Ou seja, o ser humano, em sua essência primária, ou seja, como ele foi criado,
é um homem profeta. E desde que não tem profecia, a humanidade não tem um diálogo com Deus, não é o normal do ser humano, a situação que a gente vive há 2000 anos, até um pouco mais, na verdade. Então, Deus ele fala com o ser humano o seguinte: Ine, veja, Natat lachem et kol esef zorei azera. Eu dei para vocês todos os tipos de plantas que dão sementes, que semeiam sementes. Asher al pnei kol haaretz, que está sobre toda a terra. Vet kol haetz asher bo pri etz zorei azera. E todos os tipos de árvore que também semeiam sementes. Vamos dizer assim. Lachem e eliochla. E para vocês isso será como alimento. Eliochla, para vocês comerem. Então, o primeiro dito do ser humano com o homem é sobre alimentação. O que vocês vão comer? Segundo passou. O lechol chayat haaretz, todos os animais da terra. O lechol ofashamayim, todas as aves do céu. O lechol romes alaretz, tudo que se rasteja sobre a terra. Asher bo nefesh chayá, que tem um espírito de vida, que vive. Et kol yerek esef leochla yeken. E todas as plantas, yerek esef, todos os vegetais, leochla, vai ser comida. Vai riken, vai ser assim. Vai omer Elohim, et kol asher asa venetov meod, vai er, vai boker yom shishi. E Deus, ele então abençoou e acaba o sexto dia da criação. Então, a gente vê aqui que Deus fala do ser humano. Faz uma distinção sutil sobre vegetal e fruta da árvore. Vaitzav Adonai Elohim, Aladam Lemor. Ordenou Deus, então a primeira mitzvah aqui. E ordenou, né? A palavra Vaitzav, e ordenou Deus para o homem, dizendo: Mikol etz agan, todas as árvores do jardim, ahol tochel. Você vai comer. Ou seja, não que, porque a gente come, que tem que comer, tem que se alimentar. Mas não, Deus aqui fez uma ordem. A sua mitzvah Adam é comer as árvores do jardim do Éden. Então é uma mitzvah. Sim? O metz, a da tovara, e a árvore do bem e do mal, lotochal. Você não vai comer. Mimeno, que beyom uchalá mimeno motamut. Eu não vou entrar nisso, que no dia que você comer morrerá, eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas a gente vê que a única mitzvah, né, que Deus dá para o ser humano aqui é comer as frutas da árvore. Sim? Então, o ser humano foi criado para comer as frutas da árvore. Sim? Ou seja, mas ele falou pro urvu e tudo. Sim, mas é uma brachá. A linguagem literal aqui, óbvio, a gente aprende que assim é uma mitzvah. Mas a linguagem literal aqui é uma brachá. Vai varechotam. Vamos se atentar aos verbos. Quando fala pro urvu, fala vai varechotam. E abençoa eles. Aqui está escrito vaitzav, que é o chores de mitzvah. Ou seja, o chores de mitzvah que aparece na Torá aqui é sobre comer, ou seja, o sentido mais literal de ordem, de mandamento, que significa mitzvah, é em relação a comer os frutos da árvore. Logo, a princípio, se o homem nasceu, ele tem que cumprir as mitzvot de Akadosh Baruch Hu, ele nasceu para comer. Aqui, o ser humano primário, original, o Adam Arishon. Se o marido reclamava, eu falo que não tem mitzvah. Galera, liberou. Tá, então essa é a primeira ideia aqui. Vegetais, né? Não, então. Mas aí a ordem de Deus é comer o quê? Todos os frutos da árvore. Ou seja, frutas. Então o homem no Gan Eden só comia frutas e não vegetais. Nem animais, nem peixe, nem ave, nem réptil, nem nada disso. Ou seja, Só poderia comer frutas. Quando o homem, não vou ler aqui dentro, é expulso do Gan Eden, Deus fala, agora você vai plantar o seu próprio pão. E vai ter que trabalhar na terra. Que representa já o que nasce da terra, e não mais da árvore. Por que Deus tinha criado vegetais, então, se o homem não comia? Porque vegetais era que os animais comiam. Então Deus fez uma distinção. Os animais comem vegetais e o ser humano come as frutas da árvore. E a gente entende que comer do fruto da árvore é uma honra, é uma comida muito mais especial do que comer um vegetal. Porque você olha, primeiro que você olha para cima, as árvores foram feitas para estar na sua altura ou maior, ou seja, você se eleva, você pega a comida, você lembra que vem de Akadosh Baruch Hu. Diferente, se você come um vegetal, você tem que se inclinar para a terra e puxar dela. Então você se submete à materialidade, à terra.
Então, os animais, eles foram criados para comer da terra, porque os animais... Eles olham para baixo, eles não andam com duas pernas, que só fez isso para o ser humano e para os chimpanzés, mais ou menos. mas os animais, eles andam na terra, aqui é o verbo romessetalaretz, eles se rastejam sobre a terra. O ser humano que anda, que conversa com Deus, ele come as frutas. E as frutas são doces, elas são saborosas, tem todo um especial na fruta. Tem casca que protege, tem vegetais também, né? Mas não todo vegetal. As frutas é um carinho a mais. A gente vê, por exemplo, que o Egito, ele é na Torá, ele é, como se fala isso, elogiado pelo Nilo, que tinha pistado, que tinha linho, ou seja, era uma terra de vegetais, que era muito, né, que quando tem o sonho do Faraó com Yosef, do Faraó com Yosef, que não vai ter, os grãos não vão nascer, porque toda a economia do Egito se baseava na terra. E a terra de Israel é a terra que são as frutas, né? As 7 espécies, as 5 frutas, né, que foram abençoadas. Então a terra de Israel se destaca pelas suas frutas, enquanto o Egito se destaca pelos seus vegetais. Tanto que quando no deserto reclamam sobre a gente tem saudade do peixe que a gente come de graça e das cebolas, dos alhos, das melancias, tipo, são só vegetais. Melancia não. Melancia, sim. Não tem mais discussão se é melancia, está escrito melancia, mas se é a melancia ou é outro vegetal, mas é um vegetal. Eles não falam de nenhuma fruta, porque no Egito não tem muita fruta. Em Israel tem muitas frutas. Quando eles chegam na terra de Israel, eles pegam a uva gigante, o figo gigante, uma terra de frutas. Tá, essa é a primeira ideia aqui. E a gente começa a pensar o relacionamento do ser humano com a comida. Antes de entrar em animal ou não. Por que é tão importante o ser humano comer? E se a gente começar a se aprofundar, a gente vai entender que o ser humano, para que ele precisa comer a princípio? Para viver. A fonte da vida está no alimento, ou na bebida também. Ou seja, a fonte da vida está dentro do alimento. E o que é vida? É Deus. Chai Olamim. Quem traz a vida para o mundo é Deus, como está escrito, que ele soprou um alento de vida no homem, ele se formou uma nefesh chayah, uma alma viva. Deus dá a vida. E ele criou a natureza nos 6 dias de criação, que através da natureza a gente se alimenta. O que significa se alimentar? É viver. Se alimenta de quem? De Akadosh Baruch Hu. A gente se alimenta de Deus através da comida. Ou seja, você come e o que tem de vida, que é a origem, está em Deus, a gente absorve através do que a gente come. Que talvez não faz muito sentido, porque a princípio a gente poderia se alimentar diretamente de Akadosh Baruch Hu. Uma conexão total, conecta na fonte, não preciso de uma comida para me alimentar, mas direto de Deus, Deus me alimente. Isso é possível ou não? Depende, então é possível. Não, se é Moshe. Muito bom, Moshe. Moshe ele fala várias vezes que quando eu subi no Har Sinai, fui receber, eu subi lá nos céus, Lechem lo achalti e maim lo shatiti. 40 dias e 40 noites eu não comi pão nem bebi água. Por quê? Porque ele estava conectado com Deus e não precisou comer. Ou seja, quando você tem uma conexão a nível de Moshe no Har Sinai, depois que ele desceu, ele precisou comer de volta. Não precisa comer. Os anjos não comem. Certo? Os anjos se alimentam de Deus, que estão próximos a Deus. Então, a princípio, você ter que comer para viver, ou seja, para se conectar com Deus, que Deus é a vida. É material. É algo um nível baixo. Não é a fruta. Mesmo o nível de Adam Arishon, a princípio. Tá? Depois, então, quando o homem é expulso do Gan Eden, ele pode comer as verduras. Ou seja, das árvores, a gente vem para a terra. E tem que nascer da terra, e não da árvore. Certo? Então, segunda questão, depende da chuva, tá bom que vem lá de cima, tem alguma coisa de espiritualidade, mas nasce da terra. E aí a gente chega no dilúvio. Ou seja, até o dilúvio, os homens eram proibidos de comer animais. Só frutas e vegetais. E uma das razões do dilúvio é que as pessoas estavam comendo animais. Não, tá bom. E agora? Vou editar? Oi. Vai, pronto. Sei lá, Pode deve começar? estar bom. Vai. Tá bom. Já tá gravando.
Vamos voltar. Não, deixa, depois tu fala. Acredita, gente. Você para e começa outro. É que é muito complexo.